Olá, estudantes da segunda série, vamos analisar um pouco sobre o território brasileiro dentro do aspecto geológico. Para entendermos o aspecto geológico, temos por objetivo a análise sistemática dessas caracterizações que formam o nosso relevo, além de fazer uma associação com os aspectos relacionados à sociedade, como essa sociedade utiliza nosso relevo em território nacional. Olhando aqui, lógico que as perguntas que remetem é, olhando essa imagem de satélite, qual é a formatação do relevo brasileiro? Quais são os tipos e qual a importância desse relevo? Para isso, olhando de maneira mais efetiva, no mapa mais estilizado, nós temos literalmente uma variação de relevo. E essa variação de relevo, ela se assenta em forma de tabuleiro, serra, chapada, planalto, depressão, todas as unidades que nós vamos ver na sequência. E para isso, um entendimento de que todas estas palavrinhas estão refletindo alterações, modificações nessa crosta. E esta modificação, essas alterações na crosta é que nós entendemos como relevo, como sendo então toda e qualquer alteração da superfície do planeta. Olhando aquele mesmo mapa, só que de maneira mais próxima, vemos essa grande quantidade de cores que nos remetem então à literal afirmação de que o nosso relevo é diversificado. E essa diversificação tem o seu lado absolutamente econômico a ser visualizado. Porque nessas diferenciações temos a possibilidade de diversificar culturas, diversificar tipos de manejo com animais e tipos até de ocupação humana. E isso visualmente é muito perceptível. Claro que isso deve ser visto e analisado dentro do seu aspecto geológico. Dentro desse aspecto geológico, nós também temos minérios, também temos a questão de regionalização de áreas com subsolo mais rico ou com outros tipos de materiais a ser visualizado e o que está destacado nesse slide. Isso também nos remete a lembrar que muitas vezes o homem se sente impelido a ocupar toda a superfície da Terra. E aí, pelo mapinha, você diz, não, mas algumas delas são áreas muito difíceis de ser ocupadas. Aqui nós temos um exemplo de quando a perseverança humana extrapola essa situação. Temos aqui a região de Machu Picchu, onde o homem, literalmente no Peru, subiu a região da Cordilheira dos Andes e construiu uma cidade extremamente organizada na região ali destacada na imagem, mostrando que o homem, mesmo em situações adversas, consegue ocupar espaços quando esse tem um objetivo muito forte. No Brasil também não é diferente. Nós vamos ter várias formatações a serem analisadas, mas primordialmente temos que assimilar um aspecto. O Brasil é um território de terras antigas. Estas terras antigas são visualmente observadas nesses tipos de mapa. Nesses tipos de mapa, que nós chamamos de mapas geológicos, nós temos, ou até altimétricos, nós vamos ter a situação de que a cor verde, ela vai simbolizar planície. Amarelo, normalmente planalto, e marrom ou avermelhado, montanhas. Então, quando você olha o território brasileiro, você já percebe que a região planície é muito grande, a região planáltica também, e que existem poucas áreas mais elevadas, mostrando literalmente desgaste de toda a superfície terrestre. Por isso dizemos que o território brasileiro é formado por áreas antigas e desgastadas. Nessa forma, olhamos algumas áreas mais elevadas como sendo as de planalto. As de planalto como sendo áreas mais altas, só que não configure como sendo algo plano, e sim com elevações altas, mas sempre num patamar alto. Realmente usamos uma medida altimétrica ligada a 500 metros de altitude como sendo o mínimo para uma área ser considerada planáltica. Então nós vamos ter áreas de planalto com elevações acima de 500 metros. Estas elevações no Brasil tendem a ser observadas no sentido mais desgastado, como vemos aqui, ó. Na região do Pico da Neblina, maior elevação brasileira. Temos outras e que também são percebidas dessa mesma maneira. Nós vamos ter a região do Planalto das Guianas, Planalto Central e Planalto Meridional facilmente observadas, também com essa conotação de antiguidade. Já nas áreas de planície brasileiras, nós também percebemos a mesma situação. Quando falamos em planície, não significa dizer extremamente plano,
e sim com elevações suaves. Então, aquelas áreas que estão no nível do mar, 0, até mais ou menos 500 metros, nós vamos ter uma área mais baixa, em que esta área mais baixa normalmente é uma área de sedimentação, uma área de depósitos de sedimentos materiais. Nestas áreas nós vamos ter, obviamente, uma grande concentração pela declividade do aspecto hídrico, como vemos aqui na região da planície amazônica, uma grande concentração, a maior do planeta e que se estende além do território nacional. Além da planície amazônica, também vamos ter a planície costeira e a planície do Pantanal. Aqui visualizada na imagem. Então nós temos a planície litorânea ou costeira, que é identificada aqui pela região paranaense, e a planície do Pantanal, mas sempre com aquela preocupação em que você entenda que não é exatamente plana, e sim com elevações suaves, graduais abaixo de 500 metros. Outra situação visível no Brasil é a questão da depressão. A depressão existem de duas formas especificadamente, que é a depressão relativa, onde você tem esses literais declínios acima do nível do mar e absolutas abaixo do nível do mar. No caso do Brasil, são todas acima do nível do mar, então são ditas sempre como depressões relativas. Nessas, nós vamos ter, literalmente visualizada pela imagem aqui destacada, elevações montanhosas e as regiões mais baixas no centro. Aí nós vamos ter as depressões relativas. Nelas, nós vamos poder identificar, no Brasil, algumas áreas destacadas aqui, como a região de São Francisco, como sendo também uma periférica, e na região do Rio Grande do Sul, outra área a ser destacada. Também aqui no Paraná temos depressão. Observem a região, na região mais próxima à costa brasileira, do Paraná especificadamente, como nós temos depressões marginais, identificando esses degraus, digamos assim, do aspecto de relevo visível aqui. Agora vamos para uma atividade. Nela você vai identificar, dentro do aspecto paranaense, os determinados tipos de unidades de relevo que assim se assenta e as características às quais ela se assemelha. Voltamos já já.
Então, alunos, olhando o mapa e tendo essa caracterização de que você deve escrever da sua forma, da sua formatação, para que esse material sirva de subsídio, pesquisa, para que você consiga ter a certeza do que você está dimensionando. Quando olhamos o mapinha do Paraná, identificamos já pela imagem a presença de uma região litorânea, bacia litorânea, uma baixada litorânea. Nós vamos ter a região do Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta Grossa e Planalto de Guarapuava, identificando pelo município a unidade de relevo a qual representa. E nela, obviamente, você deve caracterizar aquelas questões que nós puxamos da planície como sendo altimetricamente falando em regiões alteradas, vamos até voltar ao mapinha, com pequena elevação, já planaltos já com uma consideração acima de 500 metros, como se acentua de maneira bem efetiva na região de Curitiba, uma área também acima de 500 metros, mas um pouco mais baixa, que é a região de Ponta Grossa, e evidenciando ainda uma região mais baixa, mas ainda em questão acima de 500 metros de Planalto de Guarapuava. O que faz com que a gente também entenda por que os rios, como por exemplo o Rio Iguaçu, saem da região da Serra do Mar e entra no nosso território. Por quê? Porque literalmente ele vai percorrendo da área mais alta para a área mais baixa. E por isso que a foz dele é na região de Foz do Iguaçu. E aí a gente entende o aspecto de relevo, como se assenta e como se explica no aspecto hídrico. E essa é uma orientação de resposta que não deve ser seguida efetivamente. Adiantando um pouquinho mais, nós vamos falar sobre a classificação dos estudos geológicos e das tipologias, porque em detrimento do tempo que se foi percorrendo, vários estudos foram sendo feitos e ainda outros se fazem necessários. Mas percebe-se que as classificações do relevo, elas remetem mais ou menos a 1940 e um dos que mais se destaca é Haroldo de Azevedo, onde pega-se aquela estrutura central de escudos cristalinos, bacias sedimentares e áreas de planaltos em evidencialmente 8 unidades. Então ele identifica aquelas 3 dividindo em 8, mostrando que existe diferença entre as 3 principais. Então nós vamos ter então a planície amazônica, o Planalto Central, nós vamos ter o Planalto Atlântico, a planície costeira, Planalto Meridional, planície do Pantanal, além, logicamente, da região do Planalto das Guianas, mostrando uma alteração. Então, agora que vocês compreenderam a dimensão de Planalto, planície e depressão, a evidenciação desses elementos aqui dá a vocês a certeza das diferenças que se assentam em território nacional. Outra caracterização aparece através de um outro geógrafo chamado Aziz Absaber. Nele, já na década de 60, ele evidencia em 10 unidades. Então, observe, é uma forma de visualização com mais especificidade. O outro falava em 8, esse fala em 10, mostrando que existem mais compartimentos, é esta a palavra mais utilizada, mais diferenças em território nacional. Mas isso também foi melhorado quando, em 1990, Jurandir Ross reanalisou e identificou como 28 unidades de relevo. Então, observe que dentro de uma caracterização ligada ao tempo, os geógrafos e os geólogos foram verificando as diferenças inerentes ao território. Claro que não há necessidade, estudante, de você literalmente decorar as unidades de relevo, a não ser que seja do seu intuito, mas sim o entendimento de que essas unidades refletem um aspecto econômico e social, porque vai mostrar muitas vezes a adaptação, tanto a nível econômico quanto a nível urbano e rural, das várias formatações que temos para essas várias unidades de relevo. Agora fechamos com mais uma atividadezinha, onde a partir das 3 classificações, eu gostaria que você colocasse por que não existem cadeias de montanha tão exageradas dentro do território nacional. Voltamos rapidinho.
Então, alunos, já falamos durante todo o processo do vídeo e da aula em si que nós temos um processo de antiguidade em território nacional. Então, quando nós analisamos o aspecto montanhoso, é claro que você, tenho certeza, lembrou de que falamos do aspecto antigo do território. Por essa razão, não temos montanhas tão abruptas, temos montanhas já desgastadas pelo tempo. E isso é que você vai indicar na sua resposta. A Quina sugere que você indique os principais elementos montanhosos de destaque no território nacional, como o Pico da Neblina, Pico 31 de Março ou até o Pico da Bandeira a ser destacado. Mas sempre com essa caracterização de que é um território antigo, portanto, ele é considerado montanhoso, mas que ele não é montanha tão agressiva como, por exemplo, ao comparar com a região do Everest na Cordilheira do Himalaia. Espero então que vocês tenham assimilado as diferenças de relevo brasileiro, identificado a sistematização dos estudos e verificado que ainda temos que estudar muito sobre esse aspecto relacionado ao nosso interesse, porque faz parte do nosso elemento vida. Até um próximo encontro.